Oi, pessoas, tudo bem? Tô eu aqui, Cristal, gravando mais um Saideira Podcast. E o papo de hoje tá assim, ó, de salivar. Nem começou, eu já tô salivando, porque esse rapazinho aqui do meu lado também tá salivando. E eu sei que ele quer um churrasco. Não tenha dúvida disso, Cristal. Bateremos um papo nessa noite maravilhosa de Goiânia, chuvosa, aprazível, com ele, Rodrigo Leão, o cara que manja tudo de churrasco nessa vida de meu Deus. Fala, Rodrigo, como é que você tá, irmão? Tô jóia, e você? Tudo bem, Tudo cara? bem? Graças Você não trouxe a um Deus. churrasco pra nós, Pô, Rodrigo? não tem como, ia vir frio, né? Legal, Rodrigo, como é que a gente pode definir você? Especialista em churrasco? Churrasqueiro. Churrasqueiro. Churrasqueiro, literalmente, se te chamar de Churrasqueiro. churrasqueiro, não tem problema. Não, nenhum. Zero problema. E vem cá, você ganha sua vida com churrasco, amigo? Não, hoje não. Hoje não. Hoje eu trabalho como churrasco. Na verdade, o churrasco era um hobby, né? Era um hobby por causa do estresse do trabalho. E aí o hobby começou a ficar sério e começaram a aparecer os cursos e a galera pedindo evento e tudo mais. Aí hoje já empata com o meu trabalho, em dinheiro, né? Eu sou servidor do Ministério Público. Ah, Sou sim. servidor concursado lá. E aí, nas outras horas, eu sou churrasqueiro. Pra não estar dando baculejo na vida das pessoas, tá fazendo um bom churrasco. Mais ou menos isso. Você falou que foi por causa do estresse do trabalho, do dia a dia. Mas por que o churrasco? Então, eu era sempre o churrasqueiro da galera, né? Era normal isso. E aí, eu já era professor em outras áreas. E aí eu comecei a fazer curso, viciei em fazer curso de churrasco. E fui aprendendo e eu fui entrando, na verdade, na gastronomia, né, de Goiânia. Conforme eu fui entrando, eu fui fazendo parte, né, desse universo e os amigos querendo curso. E, assim, foi natural essa mudança, né? Foi acontecendo e a gente foi seguindo. Foi aparecendo as oportunidades e eu fui seguindo. E essa brincadeira está desde 2016. Muito tempo. No curso intensivo de churrasco. Que coisa maravilhosa. Vem cá, bicho. Eu tava conversando com o Augusto, né? Nosso produtor. O Augusto faz tudo aqui nessa moléstia. E o Augusto falou, não, olha, o hambúrguer do cara dizem que é sublime e tal, não sei o quê. Qual o segredo do hambúrguer extraordinário, excepcional? Bem, É a carne, é a maneira que faz lá a junção das carnes, porque dizem que um baita hambúrguer não é de uma carne só, são 2, 3 tipos de corte. Como é que é isso? cara, assim, primeiro que você tem que ter uma carne de qualidade, né? É primordial. E segundo, que você não precisa inventar. Muita gente inventa demais, que a gente chama de blend, né? Sim. Que é a mistura para fazer o hambúrguer. Então você não precisa inventar demais. Por exemplo, não existe hambúrguer de picanha. É a maior enganação. Não existe hambúrguer de picanha? Não, lógico. Como não. assim não existe Não hambúrguer de existe, picanha? cara. Nós estamos sendo enganados? Muito provavelmente. Ainda bem que eu nunca acreditei que existe. Vocês estão comendo hambúrguer Né? de picanha. Eu mal acredito que existe a picanha. O McDonald's mesmo, o McDonald's e o Burger King foram processados porque falaram que não tem. Sim. Chamam de picanha, mas não era. Então, um hambúrguer bem feito, ele na maioria das vezes, é usada a carne que eles chamam de segunda. Eu, por exemplo, uso peito e acém. E a gordura do peito para fazer a mistura, para dar a liga, né? Uhum. E também muito erro de hambúrguer é fazer a liga do hambúrguer com outras coisas, tipo ovo, linguiça, já vi de tudo. Farinha. Então, Fazer a liga com linguiça? Como seria isso? tritura tudo junto, né? Sim. Linguiça ou bacon com blend e faz um hambúrguer. Então, são coisas- Saquei. Aí a carne da linguiça, do bacon, daria aquela liga, seguraria. É isso, seria não, isso. É horrível. Uma porcaria. Não dá não. Não dá não. E alguns outros segredos, por exemplo, você não tempera hambúrguer antes, a hora que você está fazendo a mistura. Não? Não. Se você fizer isso, ocorre uma reação da gordura com a carne e ela fica dura igual linguiça. Fica a textura de linguiça. Você não quer textura de linguiça, quer textura Claro. de hambúrguer. Então, Por isso que o meu sempre dava errado. Então o tempero do hambúrguer é na hora que você vai fazer. Você tempera, assa, vira, tempera de novo, acabou. Aprendemos a fazer hambúrguer da forma mais simples. Né? Mas os Nossa, cortes sim. que você usa, cara, no teu hambúrguer. No hambúrguer,
acém e peito. Acém peito, você falou do peito. Acém só? Só é assim. Do 100% do hambúrguer, se você for fazer ele numa frigideira, eu uso 20% de gordura. Aí dos 20% de gordura, é gordura de peito. Que é a gordura que ela tem quase a mesma composição da gordura da picanha. Os ácidos graxos e o sabor é bem parecido com o da picanha. E a carne, os 80% que sobram, 65% é acém e 35% é peito. E aí a gente faz a mistura de tudo e faz o hambúrguer. Faz o hambúrguer, tempera depois, né? Depois dele compactado e tal. Na hora que você for fazer. Na hora que for fazer. Cara, isso é muito louco, né, bicho? Aí se for fazer na churrasqueira, é 25% de gordura, um pouquinho mais. Saquei. Vai mudando conforme o lugar que você vai fazer. Saquei. Cara, assim, eu já te entrevistei uma vez, né? Lá no finado programa incrível na Rádio Interativa. E... Eu nem sabia que tinha acabado. Acabou. Tá com outro empreendimento agora. Abriu outro boteco. Entendi. Mas aí o que acontece, malandro? Eu me recordo de fazer uma pergunta pra ti e você deu uma boa resposta. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Será que eu vou dar a mesma resposta? Não sei. Mas olha, no caso do amigo vegano ser convidado pro churrasco, primeiro devia nem ir, né? Já tá errado. E não, tadinho cacete. Não passa pano pra vegano. Não, mas se aqui, foi não. convidado, Não vá, rapaz. Pelo amor de Deus. Ele convidou. Não, que nem o cara quer. Pô, tá verdade. de sacanagem. O cara tá no AA, eu convido ele pra uma cervejada, ele vai, errado é ele. Mas vem cá, no caso do amigo vegano chegando no evento churrasco, o que é que você faz, Tá irmão? tudo bem, não tem problema não. Você serve o que pro malandro? Cara, eu já fiz berinjela, abobrinha, é muito legal. Berinjela é legal? Nossa, top. Mas tipo assim, no espetinho ou... Não, você corta em rodela. Liguei, fazendo a picanha e o cara comendo a cebola. berinjela, rapaz. E o pior é que assim, eu faço esses legumes e o pessoal fica espantado mais com os legumes do que a picanha. Então é triste isso. Ah, mas eu acho que deve ser gostoso demais você pegar ali os legumes feitos, pegar a carne, que delícia. Pimentão hein? amarelo, Pimentão, vermelho. Olha, abobrinha isso, com a carne. Abobrinha com a carne, isso pimpa. Repolho roxo, é legal. Maravilhoso. Mas, pô, só a abobrinha pura, só o troço puro lá, dá uma A gente depressão. tá com um azeitezinho e faz um molhinho, né? Aham. A gente chama de gremolata, que é cebolinha, salsinha, alho, azeite, sal e limão. Ai, que delícia. Fica um molhinho bem legal, assim. Eu vou no churrasco vegano. Legal, mas quando o amigo do lado tá comendo uma picanha, pô, não tá legal, né? Por falar em picanha, eu vou fazer uma pergunta que eu acho Foi não. que é uma pergunta que gera muita polêmica. A carne do churrasco, aquela picanha, quando corta assim, e o sangue desce, que eu escuto o boi berrar lá no pasto, é o ponto bom ou não? Não é que é o ponto bom. O ponto bom é o que agrada o seu paladar, né? Que no meu caso é ponto, como é que é? Assado pra mais? Tadinho. No ponto pra mais, o meu Tadinho. é. Acontece. Aquela que vem a gordurinha bem torradinha. Entendi. A cara do churrasco. Não, mas isso é pecado Vai fazer também. Isso o quê, é pecado. Né, não, pior é se tirasse a gordura, né? Tem gente que tira Claro. a gordura. Não, até que eu como a gordurinha, mas assim, no menos meu caso, mal. o boi morreu à toa? É assim. Por exemplo, você compra um vinho, vai lá na adega, compra um vinho de R$1.000. Aí você pega ele e põe no congelador. Um vinho tinto do caralho e põe lá. Pode tirar? Pode? Então Fica à vontade, pô. Então, beleza. Você compra um vinho do caralho, assim, 1.000 conto, e põe no congelador. Deixa ele gelar igual cerveja, né? licor 43. Que tá, é uma delícia. Nossa. Aí, na hora que você vai beber, o que você tá tomando ali não é o ideal. O ideal do vinho é servir em outra temperatura. Não é a -4. Acho que é 12, 15, depende do vinho. Então, na temperatura X, o vinho vai estar no melhor sabor dele. Do mesmo jeito é a carne. Em 50, 55 graus internos, né? É onde você tem o melhor sabor dela. Aí quando você extrapola, que no seu caso é uns 70 graus, já não é mais o que ela tem de melhor para te oferecer. Ela já não tá tão saborosa. Não, você pode gostar, beleza, tá tranquilo. Mas não é o melhor que ela tem para te oferecer. Mas ela sangrando também...
Mas que nem é sangue, né? Ah, pra mim é. É uma proteína que vira sangue, na verdade. Que o boi, a hora que você tá lá no frigorífico, eles metem a faca. Opa, desculpa. Eu sou desastrado mesmo. Lá no frigorífico, eles metem a faca na jugular do boi, deixa lá, O sangue o jorra. sangue vai embora, e o que ficou ali é a mioglobina que tá no músculo. Então já não tem sangue mais. O problema é esse, né? Porque tem gente que, não sei, dá agonia de ver aquele troço, aquele líquido vermelho escorrendo e não consegue. Aí acaba matando o boi em vão. É igual assim, ó, um outro problema. A gente faz defumação também. Aí a defumação, ela gera um processo químico entre a proteína da carne e a fumaça. Chama anel de fumaça. E esse anel fica vermelho. E aí o povo tem medo de comer a carne porque acha que aquilo ali é cru. Aí eu falo, gente, não tem como a carne ser crua de fora para dentro. Isso é a defumação. Calma, pode comer. E às vezes fica vermelho. O frango, então, fica vermelhinho, é diferente. Aí a gente tem que explicar, a pessoa entender aí que ela vai comer. E tem gente que não come. Cara, mas nessa linha do que a Cristal puxou e tal, é o seguinte, a maneira com que o boi é abatido influencia no diabo da carne? Ah, sim. É mesmo, Sim. né? Por exemplo, se abater um boi no meio do mato, dando uma machadada nele do nada, é diferente. A carne vai ser diferente. Vai ser melhor ou pior? Muito pior, né? Pô. Pior porque no sangrar, o sangue sai, né? A machadada, o sangue continua lá dentro. Ele É vai quase sangrar, isso. ele vai sangrar também. É, mas- Eles acabam sangrando, mas assim... Essa é uma pergunta meio perversa, Não é do né? mesmo jeito. Qual a melhor forma de matar um boi? Isso é ótimo, né? Ai, cara. Na pista, não, mas hoje o... Você já foi num frigorífico? Já, Já foi do acompanhar a matança? Já. Hoje é muito hoje é pressão, né? Que Hoje é eles usam. uma pistola De de pressão, ar, né? é. Bate na testa dele, ele... E tem um outro jeito de matar também quando a carne é exportada para o Oriente Médio. É mesmo? Como é que é? Aí tem que matar... Tem um... Acho que tem horário certo. Eu não lembro o processo, mas é assim. Tem um horário certo, virado pro Lugar Tá certo. sacanagem. lugar sagrado, e tem um cara que fiscaliza para ele receber um selozinho para poder vender no Oriente Médio, senão não vende. Puta que É sério. Que Mas coisa, eu é. não sabia disso, não. É do caralho isso. Essa eu já sabia. Tem um E frigorífico tem em um Goianira. fiscal, olha, vocês não mataram o boi virado pro oeste. Não tá vai, errado. senão não vai. Se não Não, matar, não não vai. vai, velho. Só tem um jeito de matar, tem que ser daquele jeito. Coisa tal. louca, hein? Então tem que ser tudo bem esquematizado, senão não vai. É verdade. Cara, o churrasco brasileiro, ele é tão superior em relação, por exemplo, ao churrasco americano, ou churrasco que fazem na Europa, no escambau de Madureira? Não dizem que o argentino é um churrasco muito diz que famoso? o argentino, o Dizem que o uruguaio. argentino. Mas fala bem do churrasco brasileiro. O que é que o churrasco brasileiro tem que é só dele, que só existe aqui no Brasil? Nelore, né? O negócio é o boi, né? É, o Nelore... Nelore é o carro-chefe do Brasil, né? Que não tem nos outros. Até veio da Índia, mas não tem mais. Mas o Nelore é o gado do Brasil. Tanto que, assim, nos outros países você não vê cupim. Nos Estados Unidos você até vê, mas não é igual. No Canadá é proibido, dizem, né? Não sei, O cara. corte, cupim, por causa do percentual de gordura, Ah, né? é? eu Não acho que é. sei. Eu sei que, assim, a melhor carne que eu já comi foi no Uruguai. Foi a melhor carne que eu comi até hoje. E era, tipo, que carne que era? Era um ancho. Era um contrafilé, caralho. Eu nunca tinha comido uma carne Mas igual aquela. tipo de churrasco lá na churrasco, grelha? é. Uruguai foi o melhor churrasco que eu já comi até hoje. Melhor que o que você faz aqui? Aí... Eu perguntei de churrasco brasileiro, você falou do boi, do Nelore, né? Não, beleza. Mas no modo de fazer, de preparar, o que é que há no churrasco brasileiro que é exclusivamente do churrasco brasileiro? eu acho que o espeto, né? Pô, espeto é O foda, espeto né? é a pegada do Brasil. Apesar disso tá mudando, assim. Porque a grelha, eu acho a grelha, o grelhado melhor do que o espeto. Porque o espeto, quando você vai fazer, igual no rodízio, você perceber, você vai ver que você vai, às vezes, comer uma carne muito suculenta e, às vezes, quando ela volta, ela já não tá tão. Que ele já cortou, ele botou lá de novo e foi pro pau o sangue. Sim. Aquela suculência que tinha. E a Cristal já gosta. É a Ela já curte. É a carne que vem pra mim. Essa eu gosto. Mas na grelha não. Na grelha você consegue manter a suculência porque você só vai picar e entregar. Claro. É uma vez e tchau.
No espeto, não. No espeto já não é desse jeito. Eu não acho o espeto tão bom quanto a grelha. Mas o espeto é a cara do Brasil. Você tá falando, eu tô imaginando a peça considerar. da picanha, por exemplo, né? Você pega a picanha na grelha, você já parte ela aqui toda, foi. Aí a picanha que vem no espeto, o cara parte, vai. Ele vem depois umas ele 3 volta, vezes, vai ali. Aí é onde eu como a picanha, aquela segunda volta que ela dá, é aquela que eu vou É comer. que você come. É a que eu como. Que pena, né? Tem alguma parte do boi que você abomina, que você não gosta? Sei lá, língua, fígado. Cara, não. Uma que eu não tenho coragem de comer é o saco, né? Ou a bola. O pessoal do come boi. o saco? Come a bola. A bola? É. Mas faz como isso, bicho? Sei lá. Quero nem saber. Pô, testículo de boi não deve ser assim um grande manjado da história da humanidade, Mas né? os caras Tem que comer melhor, né? Os caras comem. Mas não tem a André, a gente come a tripa do porco lá na linguiça. É. O fato, eles falam o fato, né? O bucho lá. Como o bucho do bucho. porco. Eu como sangue de galinha. É. Tem razão. Bem Por que não cozidinho comer? ali, que tira Bom, gosto Por que mais não comer as gostoso. bolas? Tira gostinho daquele assim, Parece ó. que isso é coisa de chinês, velho. Chinês Cara, mas parece que é come porque o muito. saco é um negócio muito escroto, né? Não é escroto, Cristal? É bem isso. O saco é bem escroto. Pô, Vai daqui comer pra pariu. quê? Não, cara, mas agora eu fiquei curioso. Como é que prepara esse troço? Sei lá. Deve ser frito, né? Você vai achar alguém Sei aí, lá. com certeza alguém vai Se deixar um botar- comentário aí te fala aí contando pra como nós. que faz o saco do boi. Fala aí pra Saco nós. é foda. Não, isso deve ser empanado, aliás. É, se eu fosse Pensando fazer, aqui. eu faria empanado. É, pensando aqui. Pra eu ser tô- um trem frito. Pronto. Saí com um saco de boi do Bretas. O que é que eu faço? Na minha cabeça eu empano em frito, irmão. Agora vai vir um chefe de cozinha aí, bem especializado em saco de boi, e ensinar o André como que faz o no saco de boi. Uruguai e na Argentina, eles comem os tipo, tripa, rim. Tá inserido lá. Rim? É. É mesmo? Nunca ouvi falar de alguém E tu que tem uns come nomes esse rim. bonitinhos. Tinchulim. É, claro. Tchutchu, aí você vai e come, fodeu. Você pede, fodeu, vem aquela desgrama. Mas olha, todo mundo fala, Cristal citou, né, agora o Uruguai e tal, não sei o quê, você também. É tão superior assim o churrasco, o Argentina, né? É tão superior assim o churrasco, porque eles são o mesmo povo. Uruguai e Argentina são praticamente a mesma coisa, cisplatina e Como tal. assim? Nossa, velho, você falar isso. É a mesma Como assim? É Você assim. falar isso é Eles são apanho. muito, não, eles são muito parecidos. Mas eu não Por isso conheço eles se nem a Argentina odeiam. nem o Uruguai. É Eles se mesmo... Não. Por odeiam. isso que muito. o argentino e o uruguaio se odeiam. Eles se odeiam. Não é muito. sequer uma rivalidade, é ódio, porque eles são muito parecidos. São muito parecidos. A formação dos dois povos é a mesma. Formação do povo uruguaio, do povo argentino, tá me entendendo? De modo que... Mas é tão superior o churrasco deles ao nosso? Até que o argentino não, mas o Uruguai já... Na verdade, já foi, né? Mais superior. Hoje não. Hoje não, por quê? Hoje a qualidade da carne no Brasil melhorou muito. Porque o Nelore, antigamente, ele não recebia um tratamento genético tão forte, igual ele recebe hoje. Então ele consegue unir o sabor que o Nelore tem com a maciez que a outra raça tinha, né? Que era o Angus. Então essas misturas estão acontecendo entre o Nelore e o Angus, Nelore e uma outra raça que é o Wagyu, tá trazendo umas carnes legais que não tem lá. Que tem aqui, mas não tem lá. Então, e o brasileiro também está aprendendo a fazer esse outro tipo de churrasco, né? Da grelha, parrilha, né? E tal. Que era só eles que faziam. Que a gente não aceitava muito essa cultura deles, de fazer churrasco, do jeito que eles fazem. Para nós aqui era espeto, pronto, acabou. Até hoje eu ainda sofro um pouco com isso. Quando eu falo que eu faço churrasco de grelha. Então, é uma cultura muito enraizada, assim, do que veio do sul, né, como referência para o que é churrasco. Então, é isso. Mas você falou assim que acaba que o brasileiro está aceitando mais. Aqui em Goiânia, a gente percebe que vem muito... Essa aceitação vem crescendo cada vez mais. Tanto com bares, restaurantes, festivais, né? Os festivais de carne que acontecem aqui em Goiânia, esses festivais de churrasco, que a gente pode ir e presenciar várias maneiras da carne sendo preparada. Isso também vem contribuindo para essa melhora. Ah, sim, com certeza. Os festivais é o que mostra pra galera, né? O que tem de bom aí. E vai disseminando o que é legal. E aí o pessoal vai acordando e vai percebendo uma coisa que aqui em Goiânia foi difícil o pessoal perceber. Por exemplo, que carne... Não adianta você ir em qualquer açougue comprar uma carne.
Igual meu pai, por exemplo, comprava carne no interior porque era mais barato. Então aquela carne no interior, o cara mata no mato e vende ali pra você, por isso que ela é mais barata. Você sabe que esses dias descobriram um clandestino de matar cavalo, né? Pois é, o Ministério Público, o que ele mais atua é em clandestino. Então, assim, você comprar uma carne lá e comprar uma carne numa boutique de carne, que ela tem no setor marista, ela não tá patrocinando, então não falo o nome. Então... já patrocinem. Já tá errado isso aí, boutique, patrocinem, né, viu? Casa de carne. Já tá errado o boutique. Se tivesse patrocinado, eu fazia churrasco aqui hoje. Né? Então, comprar uma carne lá de R$100 o quilo e a mesma carne, entre aspas, R$50 o quilo, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Que tem toda uma cadeia de criação para chegar naquela carne que você está comendo. Diferente da outra que vendeu para você um gado que ele está criando lá de qualquer maneira. Então tudo isso influencia. A gente não costuma falar que a gente é o que a gente come, o boi também. Ele é o que ele come e do jeito que ele foi criado. Ou seja, até o açougue, não precisa nem ser uma boutique, mas um açougue mais confiável, um açougue onde você tem certeza da procedência da carne que ele recebe, vai fazer a diferença no churrasco de domingo. Claro. O churrasqueiro, ele é só o cara que não vai estragar a carne. Esse é o lance. A carne que comanda. Os outros itens são tão importantes, são mais importantes do que o churrasqueiro. Carne, sal e carvão é o kit que comanda o churrasco. O churrasqueiro é o cara que não vai ser otário de comprar as coisas ruins. Só isso. E o resto a gente só finge que tá... mexendo na carne. que tá sendo bonzão lá. É só ele comprar as coisas certas e não queimar. Essa é a parada. Entendeu? E aí o pessoal vai, por exemplo, o cara compra uma carne, R$150 o quilo. Aí ele compra um carvão ruim, não vai ficar bom. Porque se não tiver temperatura, eu não tenho a carne do jeito que eu queria. Porque a carne precisa de temperatura alta. Se a temperatura não for alta, ela cozinha, ela não assa. Aí você não tem o que você precisa. Quem que procura você para fazer curso? Você falou agora de churrasqueira, né? Vou fazer um churrasco de domingo, alguém vai manusear a carne. Aí você fala assim, não, mas você dá curso. Tem curso para churrasqueiro. Tem. Quem que faz curso para churrasqueiro? Quem que é o seu público-alvo? Na maioria é homem. Infelizmente. Agora que eu sei, infelizmente. Infelizmente, que eu queria que tivesse homem mulher. Acima do peso, caminhando para o infarto, esse é o perfil. Caminhando pro inferno, né? Pro inferno. Pro inferno. Geralmente a faixa etária de 30, 45 e... Mas é tipo assim, aquele cara que trabalha mesmo, que é tipo um empresário, ele é um vendedor, fala, mas eu gosto de assar uma carne no final de semana, eu quero saber como... A maioria é isso. E alguns querem trabalhar e uma ou outra menina. Que quer aprender a fazer geralmente uma ou duas, no máximo. Cara, tecnicamente, qual é o corte mais difícil pro amador? Não pro cara que é escolado em churrasco como você e tal, sabe, 1001 técnicas, mas pro amador. Qual é o corte que o amador pega e estraga? Que bosta. Cara, eu acho que a costela é a mais difícil, assim. Pra um cara que não sabe, a costela... É a costela? Por quê? Porque ela precisa de processo, né? Numa churrasqueira convencional precisa de processo. Por exemplo, ela precisa começar lá no alto, depois vai descendo para ela poder cozinhar e depois assar. Então ela é a mais difícil. Agora essas que você vai e joga na churrasqueira, esses cortes mais finos são cortes que dá mais trabalho para quem não sabe. Tipo a fraldinha, tem uma parte dela que é mais fina. Ela vem fininha, depois ela cresce, né? Ela fica mais alta. Então essa parte mais fina dá mais trabalho para fazer, porque ela fica ela fica pronta muito rápida. Então esses cortes são prontos muito rápidos, eles são mais difíceis de lidar. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu moro num apartamento que nem sacada tem. De vez em quando sobra assim um dinheirinho extra, eu gosto de ir numa boutique de carne. Não, tá errado. O boutique já tá muito errado isso, tá não, Gustavo? Uma casa de carnes. Açougue combinava tão bem, né? Quem foi o filho da puta que inventou isso? Eu não sei, algum filho da puta queria botar mais caro. Com certeza. E conseguiu, parabéns. Aí eu vou lá, compro uma peça de carne e monto a minha churrasqueirinha elétrica. Eu tenho aquela churrasqueirinha elétrica que você põe água, põe lá... É aquele negócio, eu não sou entendedora de carne, eu não gosto de carne crua, então pra mim tá uma delícia e tal. Ótimo. É triste pra um churrasqueiro
ver aquele churrasco na churrasqueirinha elétrica? Não é que é triste, é porque... Vocês estão foda. Porra, mas é Mas é a realidade. Não, é porque assim, é a realidade de muita gente. Sim, eu também quem mora em apartamento faz o quê, Gustavo? Não tem se não tiver porra de uma churrasqueira dentro do apartamento, fodeu. Não, o meu nem sacada tem. Quem dirá Aí churrasqueira? fodeu 2 vezes. Pois é. Mas o foda é que, assim, ó, o problema não é a churrasqueira em si, mas é porque a churrasqueira elétrica não dá a temperatura que eu preciso. Então ela não assa tão bem quanto ela poderia. Eu prefiro fazer na air fryer do que fazer na churrasqueira elétrica. Churrasco, né? Fryer. Fica muito melhor do que... Dizem que o corte da picanha na air fryer diz que fica maravilhoso. Porco e frango, então, fica perfeito. É muito melhor que a churrasqueira elétrica. Dá Eu mais não temperatura. sabia que dava E o pra fazer problema da churrasco, churrasqueira né, elétrica ainda dá... O outro problema é que, como ela põe água, aquela água evapora e aí fode mais o rolê ainda. Diminui mais a temperatura. Aí que fode o rolê 2 vezes. Não Mas sei quem aquela foi água evaporando fica uma merda o na carne também? inteligente que fez isso. Mas aquilo Que fica uma criou essa bosta, deixa a porra. carne mais úmida aqui? Sim, você vai né? umidificar, vai demorar pra ela ficar pronta e vai virar uma borracha. Na maioria das vezes. Tem jeito. Não, você pode... Mas assim, não tem tu, vai tu mesmo. Pô, só É o que a gente Foda-se. faz. Ou você compra ou senão você compra uma frigideira de ferro, que também é legal. É boa. Frigideira de ferro é legal, dá uma... Tostadinha. Dá uma E o pão de tostada. alho? Ah, é top. Tem que ter no churrasco? Eu acho. E o que é mais legal é se você mesmo fizer. Que não é uma coisa difícil de fazer. Na internet acha receita No fácil. meus destaques tem. No Instagram. Ó, Leão Augusto- BBQ. O Augusto vai fazer a mágica, vai colocar Tá, o que faz a Leão mágica, BBQ. que tem a mágica? É. Entra lá nos meus destaques, tem pão de alho. Você ensina a fazer pão de alho? Não, ensino a fazer a maionese. A base para você fazer o pão de alho. Que aí é só comprar o pão e botar lá dentro. Agora, você vai ter que colocar nos seus destaques se não tiver. O quê? Eu fiquei sabendo que esse cara faz uma farofa de limão. Que eu perguntei como que fazia, ele falou assim, não, vamos esperar começar a entrevista conta, né? Então, assim, eu tô esperando a conversa andar claro. para poder fazer essa pergunta. Farofa de limão. Aham. Da onde surgiu isso? O que é isso? Me conta. Então, a minha mulher que inventou esse trem, a minha mulher na época, né? Num evento que a gente foi fazer, ela achou na internet essa farofa. E aí a gente fez no BBQ Mix, no primeiro BBQ Mix, em 2018, sei lá. E aí, mas ela é muito simples. Porque a culinária, por incrível que pareça, o simples, pra mim, é o mais gostoso e ao mesmo tempo é o mais difícil. Não tem uma coisa mais difícil de fazer do que arroz, feijão e bife. Pouca gente faz. Você só lembra disso da sua mãe. Tipo, minha mãe fazia um top. Era isso que você lembra. Mas a farofa, a gente faz ela com um pouquinho diferente das outras, que geralmente o povo usa farinha de mandioca, né? A farinha de mandioca não dá pra fazer, porque a hora que você joga o limão, ela fica úmida e não vai. Aí eu compro aquela farinha de pão, que chama panko, que usam no japonês. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela vale a pena. E aí é farinha, panko, limão, alho, cebola, e no final joga uma cebolinha. E limão, né, claro. Até ficar... E mistura tudo? Vai misturando? Vai misturando, vai torrando até... e manteiga. Farofa sem manteiga não tem como. Agora, só me explica assim, pra eu saber direitinho. Vai espremendo, tipo, você já espremeu o limão e vai jogando o caldo Tipo assim, do limão? ó, pra um saco de 1 quilo, de farinha panko, você vai precisar de mais ou menos a metade de um frasco de manteiga, de 500 gramas. Uma cebola picada, uma cebola roxa picada. Alho a gosto. Eu gosto muito de alho, então vou tacando. Uns 6 limões. Pode ser o Tahiti. Tá tudo bem aí. Tá, eu tô salivando. Eu tô imaginando a farofa ali. Aí o que eu faço? Eu frito a cebola, a hora que ela estiver molinha eu jogo o alho. A hora que o alho estiver fritinho, aí eu jogo o limão, jogo o suco do limão, e depois eu venho com a panko. Aí eu vou mexendo até a panko ficar tostadinha. Tostou, acabou. Delícia. Coisa boa, né? Delícia Coisa boa. pura. Não, experimentar esta merda qualquer hora. Porque Afe Maria. Vai terça-feira lá nos espetinhos. Pode deixar. Vem cá, bicho. Se um alienígena aparecesse na sua frente
e dissesse, malandro, preciso conhecer churrasco, o que é que tu mostra pro alienígena? Um corte só. Ah, picanha. A picanha e o acompanhamento. Farofa. A farofinha. Aí tem uma outra coisa que a gente faz que o pessoal sempre gosta. É um vinagrete de banana, que é bem gostoso. Isso pra um alien vai bugar a cabeça do cara. É bem gostoso. Eu sei disso. Vinagrete de banana com pimenta defumada. Nossa, top. Mas, peraí, o vinagrete de banana vai aqueles ingredientes tradicionais? O tomate, a cebolinha? Tomate não, vai... Ao invés do tomate, é a banana. Você troca o tomate pela banana. Isso tem lá na terça-feira, lá no espetinho? Não, ainda não. Isso vai ter num outro empreendimento. Olha, gente. No outro vai ter. Mas demora esse outro? Não, acho que em abril a gente vai... A gente tá aí. A pessoa tá querendo comer de tudo. A farofa de limão vai ter que sair. Terça-feira você vai lá. Beleza, agora eu vou fazer a pergunta novamente. Você tem que mostrar um corte pro alienígena. Se viu alguma coisa pro alien, mas você tem R$60 no bolso só. Entranha. Entranha? O que é isso? É um corte que a Argentina tava numa crise, né? Ainda tá. Tem 70 anos. É, mas ultimamente Mais ou tava menos. pior, né? Sem dúvida. E aí esse corte, ele era retalho. Ele era um retalho que não era usado pro churrasco. Ele fica atrás da costela, escondido atrás da costela. Ele é um filetinho assim fininho. Mas é um sabor sem mesmo? igual. E super barato. E os frigoríficos usam pra... Mas é um corte, uma coisa bem argentina. É, isso é argentino, chama entranha. Aqui no Brasil chama diafragma. Diafragma. Que realmente fica lá na inspiração, tá ali. Mas a entranha é um nome mais... Mas É se eu mais for no bonito. açougue, eu consigo comprar? Depende do açougue. Depende do açougue. Se chegar no churrasco, falar assim, tem churrasco de entranha, churrasco de diafragma. Então, a primeira vez que eu comi meio com dúvida, né? Porque eu pensei que era tipo órgão, né? Mas parece muito a fraldinha. Só que ela é mais barata do que a fraldinha. Mas tem aquela consistência da fraldinha, né? Tem, só que ela é um pouco mais macia. Pra mim é um corte muito legal. Muito legal. E o espetinho? O churrasco, né? O churrasquinho, espetinho e churrasquinho aí. Com acompanhamento, sem acompanhamento e churrasquinho de quê? Boa. Contra filé hoje é o carro-chefe de espetinho, né? O grande problema é que é assim, ó. Ai, Deus. Essas polêmicas é foda. A gente adora uma polêmica. A polêmica do espetinho. Então, dificilmente você vai comer um espetinho de picanha nos espetinhos. É difícil um espetinho vender um espetinho de picanha. Realmente de picanha, né? Aquilo ali ser picanha. Esse é o foda. Então eu sempre peço de contrafilé. A menos que seja a picanha que é um medalhão, né? Que é o corte mesmo da picanha no espetinho. Aí eu como. Mas o espetinho de picanha, que é bem parecido com o contrafilé, que é meio quadradinho, eu não compro porque eu não sei o que é aquilo. Não dá pra distinguir. Porque eles são muito parecidos. O contrafilé e a picanha, quando você corta eles pro espetinho, eles parecem demais, você não consegue ver. Aí mete aquela picanha montada com contrafilé, né? Mas quando o cara fala que a picanha é montada, até beleza. Ele tá te contando, Ele né? tá te contando que ele é mentira, que é contrafilé mesmo. Ou talvez até não seja contrafilé, seja uma outra carne. Então, mesmo os espetinhos, você tem que ir num espetinho bom. Que tem poucos em Goiânia, mas... Poucos? Peraí, Tem. agora... Bons poucos. Bons poucos. Fala Bons um. poucos, que respeitam, sim, poucos. Fala um, pode fazer o mexer aí. Chicken Beer, é um calçadinha, Chicken Beer, onde isso? Chicken Beer é ali na T15. T5. Bueno isso? T5 depois do que você passa aquela rua com o colégio de disciplina, não, é Visão. Depois passa o Visão e fica do lado direito. Calçadinha é um legal. O Celcinha é legal. Não, Celcinho maravilhoso. Celcinha é top. Tem outros também, o meu é legal. Com O meu é só terça. com vinagrete, Com vinagrete. e vitropeiro? A gente faz lá vinagrete, feijão tropeiro, o arroz birubiru e a farofa. Digno, né? Bem. Bem digno, Deixa eu né? te falar, lá tem brinquedoteca, que eu vou lá comer, eu tenho que levar Não, minha velho, pequena não lá, tem. e ela não deixa, Isso porque ela não não deixa eu tem. comer sossegada. Eu, Compreendo. Tem lá é um bar mais
demais. Isso, olha, isso é desesperador, você enxergar no semblante da mãe. Eu que entendo, ela meu muda filho a sua também. rotina, muda o Eu restaurante. também levo meu filho só em brinquedoteca. Por causa da porra da brinquedoteca. Mas eu vou lá por causa da farofa de limão e vou levar ela. Leva, Nem que eu cara, tenha que leva. pegar e levar pra casa. Leva. Ela fica correndo lá. Quem é que tu não suporta comer em churrascaria, hein, cara? Ah, frango, né? Porra, mas... Mazinha? Mas Asinha até que vai, mas mas peito quem não. come frango em churrascaria, mano? Uai, velho, tem uns loucos que Tem. comem. Tá vendo que ela Psicopata, fala asinha? Ué. Não, asinha beleza. Mas mesmo assim, Asinha pô, nem foda-se. parece que é frango, né? Parece que é outra coisa. É verdade. Um coraçãozinho. Coração é legal. Coração é legal. Faço ele defumado no espetinho. É muito legal. Precisa experimentar. Quem é o grande churrasqueiro de Goiás? Brasil. Brasil? É, hoje, o grande nome, sem ser o seu, claro, mas quem é o grande nome no churrasco hoje? Que fala assim, não, esse é referência pro Brasil no churrasco. Ah, eu acho que o cara mais completo é o Roberto Barcelos. É um cara lá de São Paulo. Porque ele sabe tudo. Ele sabe da parte da agropecuária até assar a carne. Então ele é o cara mais completo que eu conheço, é ele. Ele vai até mais no boi lá no respeitado, pasto, ele... O mais A maioria dos respeitado. churrasqueiros não sabe disso, né? Não sabe nem que o boi tá lá no pasto. Não. A maioria não, desculpa. Muitos Muitos não sabem. sabem do processo, só tipo da carne. É. Mal sabe, né, da carne também. Alguns. Tem! Ixi. Tem grandes, Eita. entre aspas, nomes no Tem churrasco. cada churrasqueiro aí que não dá pra acreditar que ele tá no mercado. Não dá. E é muito triste isso. Mas isso acontece em toda a profissão, né? Não, isso é. Mas é muito ruim, porque eles cobram abaixo do mercado para ganhar cliente. E o cliente também não sabe e acha bom. Aí o nível fica lá. Você já foi nesses festivais que tem, assim, nesses BBQ Mix da Já, vida em alguns. e deparou com, tipo, o cara que você acha o fodão, aquele ali que é o fulano e tal. Ah, e a hora que sim, você vai ver o jeito dele fazer a carne, você fala assim, É putz, lógico que é a hora mais engraçada do festival. você passa dando aquela sua piada. Pega fogo na churrasqueira dele. Sério? É a melhor hora do festival, é essa. Porque o festival, o que acontece? O festival é um momento em que o cara te dá um equipamento que nem sempre é tão bom para você se virar. Porque você tem que fazer acontecer o negócio. E nem sempre é uma churrasqueira que você está acostumado a lidar. Ou uma proteína que você não está acostumado a lidar também. Ou a quantidade que você não está acostumado a lidar. Eu já assei no BBQ, primeiro BBQ Mix eu assei, acho que foram 600 quilos. Então isso não é para qualquer churrasqueiro. Então a hora que o cara vai lá, que ele senta... Só você meteu 600 quilos na brasa? Mas a equipe, né? Mais Entendi. 3 ou 4. Mas foram 600 quilos. Eu fiquei 3 dias sem mexer a mão. Isso é a produção do evento que determina quem vai assar o quê, com quantas quantidades? E aí, tipo assim, se você for especialista, sei lá, em picanha, e eles mandarem você fazer uma outra carne nada a ver, você tem que fazer. Sim. É bem isso. Essa eu gostei de saber, porque eu achava que, tipo assim, eu vou lá participar do BBQ Mix, eu vou levar tal carne e assar tal carne, porque é minha especialidade. Não. Então não ele quer dizer que eu toca- vou comer a sua especialidade. Ele toca pra você o que ele acha que você vai fazer melhor. Ele tenta fazer isso, mas assim... teve um BBQ Mix que eu fiz um corte que é considerado de segunda, mas hoje é corte primeira. Chama short rib, que é uma delícia. Então é um corte que você tem que saber fazer. Que ele é alto, ele é grossão, então você tem que saber fazer, mudar ele de lugar para ele atingir o ponto na hora certa. Então ele passou para mim. Então se ele passa para um cara que não tem experiência, o cara não sabe fazer. Aí queima, ou ele deixa muito cru, porque ele vai tostar por fora e não vai assar por dentro, tem isso tudo. Então, nem sempre esses churrasqueiros aí estão preparados para lidar. O que é uma pena, né? Então, eles entram no mercado assim de uma maneira e eles até ficam, porque é os que têm melhor preço, né? Entre aspas. É igual você falou, as pessoas não entendem muito. Tipo, eu não entendo, aí o cara cobra... Se denomina o bambambam do churrasco, cobra um preço tipo bacana. Assim, hoje no mercado, se for fazer um churrasco, um buffet de churrasco, ele em média está entre 150 e 200 reais por pessoa. Com os cortes nobres e tal.
Aí chega esse aí e cobra 90. Aí quebra a gente, entendeu? Não tem ética nisso aí. E o cara não quer saber. O lema deles é antes pingado que faltar. E vai. E arruma cliente e fica naquilo ali. Você já fez churrasco pra algum famoso? Foi contratado pra fazer churrasco pra algum famoso? Não, já. Ou já fez algum churrasco que tinha algum famoso? Acho que já. Eu ia perguntar assim, quem foi o... Nos festivais rola muito. Famoso vai lá. Já fiz pra Simone e Simária uma vez. Simone Simaria gosta de quê? Gosta de coraçãozinho? Gosta tudo, de come tudo. Come mesmo? Passa tudo. Tá aqui, coisa boa. Só uma broca. Mas tu falou do coração, né, cara? Coração o quê? Qual o tempero que tu usa no coração? Geralmente, quando eu vou temperar coração, eu uso muito azeite, cebolinha, salsinha, alho, um pouco de sal e um pouco de pimenta. Aí, não... Cara, tem uma coisa que me incomoda bastante. Você vai saber o porquê disso. Quando você pega uma picanha, contra filé, qualquer coisa que o sujeito fez lá na grelha e tal, aí em cima tá aquele sal grosso, sabe? Incrustado na carne. Aquilo é deplorável, né? Quando o sal grosso tá ainda então, vivo. Não é legal, em cima. né? Sal grosso é só macumba. Só serve mesmo? pra isso. O churrasqueiro de verdade é sal fino, né? Sal grosso é pra macumba. Não, tá certo. Isso é legal. Para o descarregozinho. Descarregozinho é legal. Os padres São Jorge, defumação, não a sua, outra. Mas por que se usa tanto o diabo do sal grosso? Porque é cultura. É cultural isso. Mas não é bom pra carne? Não é que não é bom. É porque assim, ó. Se você pega o sal grosso, ele é grande, não é à toa. Porque ele teoricamente, ele seria feito para uma cocção mais lenta. Tipo, a costela fogo de chão. Ela leva 8 horas para ficar pronta. Então, aí o sal grosso faz sentido. Aí sim faz sentido você botar sal grosso. Hoje em dia a gente nem põe mais. Mas faz sentido. Mas num assado que demora 7 minutos, 8 no máximo... Não tem lógica. Não tem lógica você botar sal grosso. Pois é, mas é raro, você sabe disso, é raro você ir no churrasco na casa de alguém e o sujeito não tá usando a porra do sal grosso, né? Mas é porque é a referência dele. Aí já tá mudando hoje pro sal de parrilla, né? Que é o sal médio. A granometria dele é média. Mas eu mesmo, e no Uruguai, usa sal fino. Que eu acho que é o ideal, assim. Que eu consigo atingir o sabor na carne bem mais intenso. Porque o sal grosso, ele fica só por cima. O de parrilla também. O sal fino, não. E eu tempero ele antes. Uns 20, 30 minutos antes. Antes de ir pro fogo. Pro fogo, Ô, Rodrigo, deixa eu voltar na minha questão de famosos. Eu sou entendedora de famosos, né? Então eu vou lembrando assim, eu quero lembrar. Aquele carinha que faz assim, do churrasco que... Aquele é um picareta. Salt né? Bay. Eu vou fazer 2 perguntas em uma, você pode emendar as respostas. O Du que faz o joguinho assim, e aquela tal carne de ouro, que deu o que falar, lá, acho que foi com o Neymar, né? Isso, e depois, acho que eu vi outra pessoa também publicando, outro famoso que eu não me lembro agora, publicando a tal carne de ouro. O que você me fala desses 2 famosos? A carne de ouro e o carinha lá do sul? O cara lá do Salzinho, ele tem uma história do caralho, assim. Ele era açougueiro de frigorífico. E aí alguém deu uma oportunidade pra ele virou o que ele é hoje. E com mérito. Tá tudo bem. Parece que custa $1.000 pra ele lá jogar o sal. Parece que é isso. Mas ele é churrasqueiro mesmo, não. Ele entende de carne mesmo. Não é à toa que ele fica... Ninguém fica rico à toa. Ninguém tem não sei quantas churrascarias à toa. Não é básico, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas aí ele virou... Um artista. Né? Joga sal lá no meio da copa e é isso. Bem picaretão, né? É isso. Cara de embusteiro de malandro. Eu conheço um malandro de longe, Mas eu sinto o cheiro. Mas tá lá, né? Mas que ele sabe. Não tem como contestar isso. E o ouro, enfim, é uma pirotecnia. É isso. Que inclusive a galera aqui no Brasil tá fazendo já. Ah, é? É, porque o ouro já vinha no doce. Sim, vocês já viram, sim. tem doce que tem a folha de ouro. O ouro comestível. Então meteram na carne e ok. E aí cobra mais caro. E tem gente que paga, foda-se. Mas de uma preguiça eu constrangedora, também acho, mas né? assim, tem gente que paga, velho. Então foda-se. Claro. Se tem gente pagando, vamos fazer, ué. Ganhar dinheiro. É igual carne bem passada. O cara fala pra tem mim, gente que come carne bem passada. O cara vira pra mim e fala, eu quero que você pegue
esse T-bone aqui lindo e faço ele bem passado. Eu falo, beleza. O que é T-bone? T-bone é um corte que tem um osso no meio e tem um contrafilé de um lado e o filé do outro, que ele é em formato de T. Então é um corte lindo, maravilhoso. Feito para ser degustado, mal passado. Mas se chegar lá e falar assim, eu quero bem passado, é bem passado. E ele geralmente é o mais caro da casa. Vou te contar um segredo. E eu não tô nem aí, foda-se. Eu adoro, quando eu vou comer em restaurante, pedir medalhão de filé, né? Vem um medalhão com risoto ou com algum prato. E aí vem um medalhão grosso. Eu falo assim, olha, você pode, por favor, cortar abrir o medalhão e passar? Sim, de garçom já olhar e falar Ela assim... faz pra irritar o garçom. Não, juro. Porque assim, já aconteceu de eu partir o filé e ele sangrar, entre aspas, né? Não é o sangue, tá? Mas partir, ele tá muito cru pra mim. E eu não consegui comer. Então eu já criei essa teoria. Se vem um medalhão de filé, eu falo, pode abrir ele, por favor, e pedir pra selar ele. Ele nunca veio molhadinho da cozinha, não? Não sei. Eu prefiro, não pensar nisso. Eu prefiro não pensar nisso pra eu poder comer sossegada. Porque se eu for pensar nisso... Eu já pensei, mas eu preferia pagar isso da minha memória. Então tá bom. Não, é brincadeira. Eu faço isso. Mas não a gente sei. com ódio, a gente faz com ódio. Eu imagino. Era isso que eu ia te falar. Dá um aperto no coração. O filé dá dó de fazer. Filé dá dó. Os outros até que eu não tenho muita não, mas o filé eu tenho. De fazer ele bem passado. O filé bem passado é complicado. Porque o filé bem passado, ele vira lagarto, né? Não que o lagarto seja ruim, mas... Não é o filé mais. Não. É o que eu falo. Quando você quebra a estrutura dele fazendo bem passado, você já não compensa mais a carne. Você está comendo outra coisa, não é mais. Prometo que eu vou me esforçar. Come ela pelo menos rosinha. Não precisa ser vermelho. Rosa, já dá. Não sendo carbonizado. Não sendo Prometo me esforçar pro próximo filé que eu comer. Vamos combinar, eu faço um e você come. Você tira suas... Lá no seu empreendimento tem? Tem. Não, por enquanto é espetinho, mas no empreendimento vai ter. Então, combinado, então. Vai ter. Combinado. Aí eu faço, você come. Pelo menos experimenta. Tá. Abre o seu coração e experimenta. Pelo menos isso. Pode deixar. Linguiça de beira de estrada. Bom pra caralho. É de Deus? É de Deus. Total. Total, porque é da roça. Olha que coisa mais delícia. Você faz linguiça também? Faço. Você já matou o porco? Não. Você nunca sangrou um porquinho? Não tive coragem. No sovaquinho dele lá? Não tive coragem, não. Eu vi meu pai matando uma vez, não tive coragem. Você já fez isso? Fiquei com muito medo. Eu mesma fazer não, porque não tenho coragem, mas eu meu sempre... Meu pai errou sempre e aí é triste. Velho. Meu pai errou uma vez também. Triste, o bichinho grita. Né? Porque você não pode errar tem que pegar aqui pra pegar no coração, Sim. né? Um e aí esquisito. meu pai errou uma vez também. O bichinho sofre. Nossa, Jesus. cara do céu, não é legal não. Mas você já sapecou ele? Já, mas matar não. Você já sapecou um porquinho? Comeu a pelinha dele ali sapecada com salzinho? Não. Isso é legal. Isso é bom. Isso é legal. Isso é bom. Não, nunca fiz isso. Experimente um com dia. limão. Lá, joga um limãozinho China. Salzinho, né? limãozinho China, é top. Depois você desce uma pinga. Ai, Os mineiros sabem alguma só coisa. tem pinga aí. Chega, suei! Vem cá, mas qual o blend, malandro, da linguiça que você faz? Você gosta de fazer como? Cara, se for de porco... geralmente é de porco, né? Você usa um corte do lombo, que chama copa lombo. Tem o lombo e tem a cabeça do lombo, que ela tem mais gordura por dentro. E é um corte muito legal pra fazer linguiça. Fazer hambúrguer de suíno. Hambúrguer suíno, a copa lombo é um corte bem legal pra fazer. Rodrigo, o Augusto tá avisando a gente ali que tá quase no nosso tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta pra você que eu fiquei sabendo de bastidor. Como que foi a Covid pro Rodrigo? Nossa. Em todos os sentidos. Nossa, transformador, assim. Porque foi muito rápido, na verdade. Isso foi em março de 2021. Você tá bem um dia, aí passou 3 dias eu comecei a ter os sintomas, que comigo foi diarreia, depois parecia um rotavírus. Com 1 semana eu tava tomando banho, sentando no vaso porque eu cansava. Com 9 dias, a minha mãe morreu de Covid, que o meu irmão passou pra mim e passou pra ela. E aí no dia que eu enterrei minha mãe, que foi dia 29 de março, eu fui internado.
E de lá eu saí dia 10 de maio. E o meu irmão morreu nesse período. Ele morreu 3 dias depois. Então ele dizimou a minha família. Minha família é a raiz, né? Da minha família. Meu pai já tinha falecido, mas ele dizimou. Minha mãe e meu irmão tinham 45 anos. Minha mãe tinha 74. Tinha acabado de fazer 74. E eu nunca tive nada assim, tão grave. E eu fiquei 23 dias em coma. Depois, mais 18 dias internado. Porque eu tive uma bactéria multiresistente para melhorar dela. Devo ter saído de lá com menos de 60 quilos. Meu peso normal é 85. Fiquei 1 ano para recuperar. Aprendi a andar, aprendi a falar. Aprendi a sentar, aprendi a comer. Tudo, tudo. Eu virei um neném. Eu zerei a vida. Eu começou de novo. Tudo isso aconteceu, assim. Eu tive um ano pra recuperar. E até hoje ainda tenho sequela. Memória é ruim. Eu tenho umas sequelas no pé. Meu pé tem formiga, assim, tem uma dormência. Então, assim, ele transformou a minha vida, a minha voz. Minha voz não era assim. Então, por causa do tubo, deu uma paresia na prega vocal. E aí minha voz ficou rouca. Mas, assim, dos males, o menor. Hoje eu lido muito bem com isso. É tranquilo, assim, pra mim. Mas foi 1 ano... Não foi fácil. Coisa foda isso, hein? Não foi fácil. A vida ficou diferente, assim, o jeito que você enxerga a vida hoje, sim. o jeito que você faz um churrasco hoje, ficou diferente depois disso? Tudo que eu faço hoje é diferente. Tudo que eu faço hoje é diferente. Hoje eu levo a vida como se eu estivesse vivendo o último dia. Não tem como você não levar assim. Porque é muito louco. Eu dormi, eu soube que eu ia ser Você ficou entubado. sabendo? Não, ele me falou. Na UTI ainda eu estava acordado. Aí ele falou, nós vamos te entubar. Aí sua vida passa em 1 minuto. Falei, não, pode entubar, vou voltar. Pode fazer o que você quiser, vou voltar. Aí, mas só que ali eles já sabiam, do jeito que eu tava, a cada 10 só voltava 2. E eu já tava na ala dos tipo, que já vai direto pro necrotério. Então... Isso 2020, né, cara? 2021. 21. Foi em março de 2021, ainda não tinha vacina, né? Uhum. Então, eu... aí 5 minutos depois eles me entubaram. E eu não lembro de mais nada. Eu tive alguns sonhos, assim, mas não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu acordei um dia lá, tava à noite. Eu olhei pro teto, eu percebi que eu não tava na UTI. Que na UTI é aceso o tempo todo. E eu percebi que eu tava num quarto. Aí eu falei, das duas, uma. Ou eu morri... Tô no céu. Ou eu morri e tô num hospital, que eles dizem que tem um hospital, logo depois você morre. Ou eu tô na enfermaria. De todo jeito tá bom. Aí eu dormi de novo, parece que eu dormi mais 2 dias. Aí depois que eu recobrei a consciência. Aí sim que começou a minha luta. Porque era muita dor, era 24 horas de dor muscular. Parecia que eu tinha cãibra toda hora. Toda hora, era só levantar um pouco a perna, eu tinha cãibra. Era terrível. No hospital, era de hora em hora, tinha um pessoal que media minha pressão e a minha glicose. Aí, não sei em quanto tempo, vinha um cara para tirar um sangue de uma veia aqui, eu até esqueci o nome desse inferno, que era o inferno. Ele caçava essa veia e doía muito, que era para saber a saturação do meu sangue. Então, sim, é muita dor, muita. Até hoje ainda tomo antidepressivo, enfim. Não voltou ainda. Eu não tô em 100% do que eu era. Passados quase 2 anos. Não é brinquedo não, né, irmão? É o que eles chamam de não. Covid longa, né? Que é você ter... ainda tá inflamado o corpo. A proteína ainda tá lá. Do Covid, ainda fica. A única coisa boa que tem é que, assim, dificilmente eu pego Covid de novo. Não, sai fora. Acho que, se Deus quiser, ninguém mais vai pegar isso. Hoje, assim, ela não mata mais. Dificilmente ela mata. Só bolsonarista. Só mata bolsonarista aí. Mata quem nega a vacina, né? Mas, assim, apesar de não ser nem bolsonarista, nem Lula, se você for parar pra pensar, se
se o presidente em 2021 fosse o Haddad, talvez a minha mãe não tinha morrido. Talvez o meu irmão não teria morrido. Porque ele foi muito negligente com as vacinas. Sem dúvida. Em março de 2021 não tinha vacina. Já tinha 1 ano de pandemia. Muito se fala, né, cara, assim, prender o Bolsonaro, não sei o quê, por isso, por aquilo outro. Amigo, eu espero, diante de Deus, que ele responda pelo que ele fez durante a pandemia nesse país. Diante de Deus e da justiça, nego velho. E disso ele não vai escapar, não. Foi muita Mas gente. É foda, né? Foi muita gente. E assim, eu nunca vi um negócio igual aquilo. É impressionante, cara. Era muita falta de ar, muita fraqueza. Você acordou, não sabia que teu irmão estava morto, né, não, cara? Só fui saber no dia da minha alta. Jesus Cristo. Dia da minha alta. Tava louquinho pra sair, todo feliz, aí minha cunhada entrou no quarto. Jesus. Aí veio contar que ele tinha morrido. E eu achando que ele já tava bem, que a gente, enfim. Mas são coisas da vida. Claro. Não tem Agora é como seguir em frente, fazer tem... muito churrasco, comer muito churrasco. É aquela coisa, sabe? A gente não sabe os desígnios, né, da sua jornada. Mas eu penso que eu carrego os sonhos da minha família. Algum motivo teve pra eu ficar, então eu vou fazer jus a essa porra. Sem sombra de dúvida, e fará. Boa ideia. Se é fazendo churrasco, se é estudando, se é cuidando do meu filho. Enfim, não sei. Sendo uma pessoa melhor, que eu tô tentando. Mas isso que você falou é verdade. Se você ficou, é porque alguma coisa você tem que fazer. Faça da melhor maneira, faça do melhor churrasco, faça levando alegria para as pessoas, faça dando alegria para o seu filho, aproveitando dele. Então, meu filho, ó, vamos viver. É isso aí. Me fala uma coisa aqui. Lenha ou carvão? Tem tanta diferença assim? Porque pessoas como eu não notam a diferença, né? O paladar não alcança a diferença de um churrasco feito a lenha, um churrasco feito a carvão. Mas a diferença é tanta... Se você colocar lenha ali no carvão, dá uma diferença. É porque assim, o carvão, ele é a última queima da lenha. E a lenha, quando ela vai queimando, ela vai soltando substâncias, no início tóxicas, mas depois são substâncias que agregam no sabor. Tanto que existe a defumação. Lógico que não vai defumar com eucalipto, aquele eucalipto que aí não faz... dá, né? de que cerca e nem eucalipto que faz o desinfetante, né? Que aquele eucalipto é tratado. Mas tem um eucalipto que dá para fazer. Não é recomendado, mas dá para fazer. Mas geralmente é de linha frutífera. Então isso agrega um sabor, mas dá para sentir, que é um sabor mais acentuado. Você comer um que não foi e um que foi, você vai saber diferenciar. Mas é legal. Só que assim, faz mais fumaça, né? No ambiente. Isso não é tão legal. Então no churrasqueiro convencional, se você botar lenha, vai fumaçar o lugar inteiro. Não é o que seria bacana. Eu tenho 2 agonias em churrasco. Uma, cara, é quando eu chego, aí o fogo tá assim, atravessando a grelha, sabe? Aquele fogão alto. Aquilo é desonesto, né? Com a vida. Aí a pessoa ainda vai com a proteína. Isso é desonesto. Isso é desonesto com o fogo. Aguinha, pega a garrafinha de refrigerante, faz o buraquinho. Nossa, isso é a pior coisa que pode fazer no cara, churrasco. tem isso. Não, mas isso é bonito. Não, desculpa. Tem. Mas isso tem a sua pegada poética, né? O sujeito tem, cara, tá lá. Garrafinha pet furada. Sem camisa, com pano de prato. Pega a garrafinha, pet. Tem o seu apelo poético, Cristal. É churrasquinho de domingo. É mas é triste, não é que é né? triste, é porque você vai gastar mais carvão. Claro. Se fizer isso, você vai perder o melhor do churrasco, que é a brasa. Então, quando você fizer isso, você sabe que você tá perdendo a brasa. Que é o que você mais busca no carvão. Esse é o problema. E a segunda coisa que me dá muita agonia em churrasco é depois limpar a tábua. Poxa, a tábua é uma coisa tão cebosa, a tábua de churrasco. Né? É nojento. Pior limpar a grade, a grelha, os trem lá, tudo. É triste. Não, aí... A grade também é triste. Mas hoje, aí é brutal. Mas hoje tem produto que limpa. Mas mesmo assim é triste. Que limpa ali, que igual o produto. A elétrica, então, nem se fala. Elétrica é um inferno. A elétrica é um inferno. Não é de Deus. Limpar aquela gradezinha toda. Nossa, é triste. Gente, o que existe essa churrasqueira? Por quê? Mas o que te dá muita agonia quando você tá num churrasco, assim, de amigo e tal, que você vê o cara fazendo? Quando eu não tô fazendo. Quando você não é o churrasqueiro. Aí tudo dá agonia. Te dá agonia quando você não é o churrasqueiro? Dá agonia. Mas eu prefiro. Eu gosto de às vezes, não tá fazendo.
Mas já aconteceu de você chegar no churrasco, você não é um churrasqueiro e você vai falar assim, dá licença, deixa eu só terminar aqui essa carne? Já. Sério? Já, porque não dava pra ver aquilo, velho. O que o cara tava fazendo? Pensa a pessoa achando que tá arrasando na virada. Não dava, velho. Eu falei, não, velho, você quer que te ajuda? Aí o cara já me conhecia. Não, pode ir. Puta que pariu, né? Ou senão eu chego. Os caras falam, chegou! Chegou o churrasqueiro, graças a Deus. Eu não vim pra isso, pô. Eu vim pra comer. Ele, não vou fazer churrasco pra você, não. Esse é um problema também de ser ninguém quer fazer pra churrasqueiro, você. cozinheiro. Ninguém quer cozinhar pra você. Claro. Aí só te chamam pra você poder fazer a comida pros outros, né? Isso é muito ruim. É. Mas é melhor do que comer a comida dos outros, né, amigo? Como é que deve ser, então, pro cara que faz pornô, né? Você come aqui, minha mulher. Você come melhor que eu. Porra, tá esperando você chegar aqui, cara? Eu não vou. Eu não vou comer minha mulher mais, não. Come Você chegou, irmão. você vai comer minha mulher. Não vou comer, Que não. coisa maravilhosa. Porra, traz o espeto aí, É a irmão. mesma analogia, caralho. É. Eu não quero comer sua mulher. Eu quero comer aqui de boa. Tô tranquilo, já vim do meu trabalho. Jesus Cristo. Então, eu quero comer carne dos outros também. Mas tem horas que dá uma agoniazinha. Vem cá, e o pessoal corta muito errado a carne, né? Qual é a maneira certa? É na direção da fibra? Como é que é isso? Explica direito, por favor. Cara, né, é assim. É porque, dependendo do jeito que você corta, o que fala mesmo isso é porque quando a carne não é de muita qualidade, você tem que ter essas manhas de ir contra a fibra, para que quando você vai morder, você consegue tirar o pedaço de uma forma mais fácil, na mordedura. Então, se você for a favor da fibra, quando ele for morder, ele vai estar contra. Então, ou vice-versa, não lembro agora. Mas é para a hora que o cara for morder e ser fácil de arrancar o pedaço. Mas se a carne for de qualidade, não interessa. Pode cortar assim, transversal, do jeito que for. Por isso que é importante você ter uma carne top versus a carne ali do interiorzão, né? Tirando o filé até que você comprar no interior, vem. Mas a carne que você compra de um frigorífico de qualidade, que tem procedência, é diferente. Não é à toa que ela tem aquele preço, não é? Sem dúvida. Meu querido Augusto Fônica. Deu tempo? Chegamos aí. Chegou? Cara, que papo maravilhoso. Você é uma doce pessoa, viu, irmão? Chama a gente pro churrasco, tá? Ó, terça-feira. Terça-feira, né? Hoje, às terças, lá no Cavalo Louco. Eu vou encarar essa. Tem uns espetinhos lá super legais. A gente defuma e assa. Se minha filha ficar correndo lá no meio das mesas, não tem problema não. Enquanto Não, eu como a tranquilo. farofa. Pet friendly também. Pode Então, trazer combinado. os pets. Morreu, Maria. Cara, esse foi Rodrigo Leão. Rodrigo, brigadão, cara. Você, Obrigado, gente. finíssima. Sigam Rodrigo Leão nas redes sociais, no Instagram, no Escambau de Madureira. Tá aqui, Cristalzita. né? Só ligar. Tá aí, E siga morreu, o Maria. Leão, Saideira aqui. Podcast Por também. favor. Assistam, dá clique, dá like, espalha aí o canal pra todo mundo, se inscreva e assista a gente, porque vai vir muitos outros bate-papos maravilhosos. Por obséquio. Boto fé, Cristalzita, tamo junto. com Deus. Valeu. Mais uma vez, um Valeu, prazer, Rodrigo. uma honra. Obrigada. Gustavo, obrigado. Valeu demais. Este foi o Saideira Podcast. A gente se vê por aí. Beijoca. Tamo junto.